Queria agradecer ao IDEF a oportunidade de participar nesta conferência. Ora bem, intitulei esta exposição Estratégias de Reforma das Pensões e Transparência. O sistema público de pensões está presentemente sob ameaça de reforma e desta vez radical. Dois elementos essenciais concorrem para favorecer o desmantelamento do sistema. O modelo adotado para a condução da política económica, que tem contribuído para agravar os problemas de financiamento, e a pressão política das instituições da União Europeia. As atuais dificuldades de financiamento do sistema não podem ser atribuídas apenas ao envelhecimento demográfico. Nem o envelhecimento demográfico requer que se reduza a provisão pública de rendimento na reforma. Certamente, esta é uma das ideias mais instaladas na opinião pública, divulgada e reproduzida pelos atores políticos e nos média. O mito do determinismo demográfico. Proclama-se como verdade que não carece de demonstração que os sistemas públicos de pensões generosos não serão sustentáveis no futuro, porque o financiamento das pensões de um número crescente de reformados irá depender das contribuições de um número decrescente de ativos. Esta linha discursiva tende a naturalizar os cortes nas pensões e, dessa forma, a legitimá-los. Porém, as variáveis que influenciam a evolução do encargo das pensões, sem exceção, dependem de que escolhas políticas. Não só o nível da pensão é uma variável institucional definida no âmbito do processo político, as opções de política económica influenciam decisivamente a evolução do indicador e a própria evolução demográfica não é um dado exógeno que se impõe à economia, pois ela própria é condicionada pelas opções de política económica e pelas políticas sociais. O exemplo de França é um caso interessante, porque é um dos países que tem maior taxa de fertilidade na Europa e que esse aumento da taxa de fertilidade está associado ao desempenho económico e também às boas políticas de família. Para todos os efeitos, taxas de emprego elevadas, estabilidade de emprego, salários estáveis favorecem a fertilidade. Quanto aos movimentos migratórios, como todos sabemos, a influência é direta e a comprová-lo está a degradação da situação demográfica de Portugal, que desde 2010 apresenta saldos natural e migratório negativos. Com isto eu quero dizer que cortar pensões não é um facto natural, um fenómeno natural, uma inevitabilidade decorrente de aspectos naturais, é uma escolha política. Então vejamos como é que o encargo das pensões pode ser medido numa sociedade. O encargo das pensões mede-se pelo valor que a despesa em pensões representa em relação ao PIB. E este é um indicador relativo. Logo, o crescimento económico é decisivo, como se pode ver na primeira decomposição do encargo que eu tenho ali no slide. Representamos a pensão média da sociedade como despesa em pensões sobre o número de reformados, em termos genéricos. Temos R, número de reformados, e temos em denominador o PIB. Portanto, o denominador conta tanto quanto as variáveis que se encontram em numerador para determinar a evolução do quociente. Mas podemos fazer ainda uma outra decomposição, porque normalmente este discurso do mito do determinismo demográfico apoia-se no indicador rácio de dependência dos idosos, R sobre A, número de pessoas em idade da reforma sobre o número de pessoas em idade ativa. Como veem, para fazer a segunda decomposição, basta dividir R por A e também o PIB por A e continuamos a ter uma decomposição válida. Então, mais uma vez, o que podemos dizer é que a elevação do rácio de dependência dos idosos não eleva necessariamente o encargo das pensões numa sociedade, pois pode ser compensado pelo indicador que aqui se encontra, que é a produtividade média dos ativos. O indicador está, chamo-lhe impropriamente produtividade média dos ativos, porque é um indicador demográfico. Vejamos, para tirar conclusões e para ilustrar este raciocínio, porque podem estar a pensar que eu estou a falar de cor ou de contextos estranhos, vejamos o que se passou na sociedade portuguesa desde os anos 60 e tenho aqui indicadores para permitir analisar quer a primeira decomposição, quer a segunda decomposição.
A linha que aparece a verde traduz R, crescimento do número de reformados, sendo que o valor do número de população idosa em 1960 construiu um índice de base fixa, sendo o ano de referência 1960. Vemos que no ano 2000 o índice assume o valor 235. Crescimento da população idosa. Se formos verificar também com um índice base 100, sendo o ano de referência o ano de 1960, o indicador PIB real, que é o PIB a preços constantes de 2011, foi multiplicado por 543. O que significa que até 2000 o crescimento real do PIB foi mais do que suficiente para compensar o crescimento do número de reformados. Vamos ver, eu salientei aqui os valores de 2000 em particular, vamos ver o que é que acontece a partir de 2000. O número de a população idosa continua a crescer a ritmo regular e o que é que muda é o ritmo de crescimento do PIB. Portanto, o que temos é a alteração das condições económicas, já que o envelhecimento demográfico é uma tendência de longo prazo. Lenta, regular, de longo prazo. Até 2000, o crescimento económico foi mais do que suficiente, crescimento económico real, mais do que suficiente para compensar largamente o crescimento da população idosa. A partir de 2000, temos uma reversão de tendência. Se quiserem estudar este assunto com base nos outros indicadores, rácio e dependência dos idosos, então comparamos com o outro indicador, que é a produtividade média dos ativos, mal apelidada, digamos assim. E as conclusões são as mesmas. A produtividade média dos ativos na linha azul cresceu de forma a permitir compensar largamente o crescimento do rácio de dependência dos idosos. Depois de 2000, a situação inverte-se. Então, pergunta-se, o problema está no envelhecimento ou na política económica? Desculpem, mas esta é a questão fundamental. Se é esta a nossa conclusão, claro que entre de 2010 para 2013 tudo se agravou, pois a própria forma de evolução do PIB, que em média o PIB real, portanto neste período 2010-2003, tem um crescimento negativo e que por si só contribui para aumentar o rácio. Já agora, queria só mostrar a terceira decomposição, porque, como vos disse, o PIB sobre a população em idade ativa, a que eu chamei produtividade média dos ativos, é um mau indicador, porque a população em idade ativa é um indicador demográfico. Então, vale a pena desagregar este indicador que aparece em denominador na segunda decomposição e vamos desagregá-lo assim. Porquê? A população em idade ativa é uma coisa, população ativa é outra. Então, primeiro termo, população ativa sobre A, é a parte que a população ativa representa no conjunto da população em idade ativa. Depois temos a taxa de emprego sobre a população ativa. E depois, sim, temos a produtividade do trabalho, PIB sobre o emprego. Isto para mostrar as conclusões fundamentais sobre a relevância das variáveis económicas nestas discussões. Conclusão: só é possível analisar a evolução do encargo das pensões numa sociedade que envelhece, considerando em simultâneo o comportamento de variáveis demográficas e económicas, o PIB, o emprego e a produtividade do trabalho. E temos que ver se os efeitos do envelhecimento demográfico podem ou não ser compensados por um bom desempenho da economia. A priori e no abstrato, nós podemos dizer é possível preservar o nível de vida relativo dos idosos numa sociedade a envelhecer, desde que seja seguida uma política económica centrada no pleno emprego e no crescimento. É o que podemos concluir daqui. Máximo Pivetti observou, a propósito disto, que o recuo dos esquemas de repartição tradicionais de prestações definidas não é a consequência inevitável do envelhecimento populacional, mas a consequência de os atores políticos terem desistido de elevados níveis de emprego e crescimento como objetivos políticos primários. Ora bem, o debate a que se assiste hoje sobre as reformas das pensões está completamente balizado.
O único objeto de discussão são as diferentes estratégias que podem ser seguidas para cortar pensões. As reformas são equacionadas sem pôr em causa o modelo de condução da política económica na zona euro. E aceitar este enquadramento do debate significa aceitar sem explicitar que o desfuncionamento da economia continua a exercer uma pressão permanente para o desmantelamento dos sistemas públicos de pensões. Saliente-se que não é só o modelo de condução da política económica na União Europeia que contribui para o desmantelamento dos sistemas de pensões. O problema é que eles passaram mesmo a ser vistos de forma instrumental. O quadro, o esquema seguinte, resume. Hoje, as pensões estão encerradas num colete de forças das políticas da União Europeia que as pressionam por todos os lados. Em primeiro lugar, pelas políticas macroeconómicas, que desistiram dos objetivos do pleno emprego e do crescimento, aquelas políticas que poderiam contribuir para aumentar as receitas e também reduzir o encargo das pensões. Mas as pensões são também pressionadas pela visão que hoje domina sobre a eficiência no mercado de trabalho. Em qualquer documento da União Europeia podem ver, relativo a pensões, exigem-se contribuições baixas para não elevar os custos do trabalho e pensões pouco generosas para não desincentivar a oferta de trabalho dos idosos. A agenda política é também favorável ao comércio livre e à perfeita mobilidade dos capitais e exige que as pensões se coloquem ao serviço da competitividade externa das economias. Quanto ao papel do Estado, já sabemos que a ideologia dominante pretende reduzir a provisão pública ao mínimo para alargar a esfera dos mercados. As recentes recomendações europeias são claras. O Livro Branco de 2012, apesar de reconhecer que as reformas recentes reduziram significativamente as taxas de substituição, insiste na necessidade de prosseguir os cortes na despesa, em nome da sustentabilidade financeira. De forma aparentemente contraditória, o discurso oficial continua a afirmar o objetivo da adequação das pensões. De facto, a realização desse objetivo é relegada para a esfera dos mercados. As alternativas recomendadas para compensar a perda de rendimento causada pelos cortes são a permanência no mercado de trabalho, aumento da idade da reforma, ou o recurso aos mercados financeiros, adesão a esquemas privados de poupança complementar à reforma. O projeto de desmantelamento dos sistemas públicos é já bem claro. Comprova-o um inquietante excerto do Livro Branco sobre as alternativas que podem ser realizadas para manter os níveis de vida. Para além das pensões profissionais e individuais, seguros de vida e outras formas de acumulação de ativos, o documento menciona: existem instrumentos, por exemplo, contra hipotecas, que permitem às pessoas converter ativos, em geral a sua casa, em rendimentos de reforma adicionais. Ou seja, no quadro das atuais políticas da União Europeia, o debate sobre as reformas das pensões já está definido. Discutem-se apenas formas de reduzir a provisão pública. E quais são então essas estratégias de redução da provisão pública? A estratégia de substituição dos esquemas públicos por esquemas privados de capitalização, que esteve no centro da campanha anterior do Banco Mundial a favor da privatização, não está hoje em causa. Porquê? Porque a transição origina os chamados custos de transição, elevados encargos para os orçamentos públicos, existe um aumento substancial da dívida pública a curto prazo. Porquê? Porque não é possível sujeitar os trabalhadores a um duplo pagamento, contribuir para financiar a sua pensão e para acumular ativos nas suas contas e para financiar as pensões dos atuais reformados. Assim, nos processos de transição, os trabalhadores passam a contribuir para si mesmos e os Estados assumem os pagamentos das pensões correntes. Num tempo em que os orçamentos públicos se encontram sob grande pressão, não é de prever que a transição seja viável. Logo, o que está hoje em causa não é a transição da repartição para a capitalização, mas a transição de esquemas de repartição generosos para outros modelos da repartição que não são generosos, que garantem meramente pensões modestas e que, dessa maneira, abrem o terreno para
ou a criação de esquemas complementares, ou para o surgimento e florescimento espontâneo de mecanismos de poupança voluntária. Hoje isto é mais difícil de perceber porque estamos num quadro que foi muito bem caracterizado por Jacob Hacker da seguinte maneira: trata-se de privatizar o risco sem privatizar a segurança social. Então, a redução da provisão pública ocorre normalmente de duas formas. São as recomendações do Banco Mundial nesse sentido. As alternativas às estratégias substitutivas. Professora, vou-lhe ter mesmo que pedir para encerrar. Abreviar. Tá? Sim, para encerrar. Para encerrar, mas falta-me aqui um elemento. É que já passaram 17 minutos. 17 minutos. E tinha 10. Bom, reformas paramétricas ou a substituição por esquemas de repartição de contas virtuais. Quaisquer deles, eu já não vou falar, quer, por exemplo, o exemplo da Alemanha, através do gradualismo, ou da Suécia, conduziram estes países a situações muito discutíveis do ponto de vista da segurança de rendimento. Por exemplo, só um valor para depois tirar as minhas conclusões e não vos demorar. Um estudo recente do Departamento de Proteção Social da OIT, 2014, revela que entre 2005 e 2012, na Suécia, a taxa de pobreza dos idosos aumentou de 10% para 18% em resultado dos mecanismos de equilíbrio automático que o esquema contém. Sherman, que é o presidente honorário da International Social Security Association, diz que este modelo é financeiramente sustentável no longo prazo, mas questiono-me se será politicamente, porque a segurança de rendimento é completamente posta em causa. Conclusão. As reformas das pensões têm-se caracterizado por uma imposição sistemática de medidas que não são validadas pelos eleitores. E isto só tem sido possível porque os processos políticos das reformas tendem a violar as normas da transparência e da responsabilização. A questão está bem identificada na literatura da ciência política, desde que Paul Pearson, em 94, sustentou a tese que os processos políticos que caracterizam o recuo do estado de bem-estar seguem regras diferentes das que caracterizam a expansão. Ao contrário do que acontece na fase de expansão, em que os atores políticos podem reclamar créditos pelas medidas que introduzem, o credit claiming, o recuo do estado de bem-estar não é um exercício de evitamento de culpa, blame avoidance, porque as reformas regressivas não reúnem o apoio popular. Pearson salientou que, para introduzir reformas impopulares, os governos que executam os cortes tendem a seguir métodos de ofuscação e estratégias de dividir para reinar. A finalidade é reduzir a oposição às reformas. Os métodos de ofuscação, fazem parte da estratégia de evitamento de culpa, visam desresponsabilizar os atores políticos que executam os cortes. Os mais frequentes são dois. O gradualismo, porque dissemina no tempo o impacto dos cortes. É o caso, por exemplo, da reforma na Alemanha, a reforma em Portugal, em muitos países. Os mecanismos de equilíbrio automático são os seguintes, porque reduzem os níveis das pensões sem intervenção dos governos, evitando o debate político. E a este nível, o modelo sueco é o modelo ideal, porque esse, de facto, reduz as pensões em pagamento, tem os chamados mecanismos automáticos de segunda ordem, não só é um mecanismo de contribuições definidas, que, portanto, torna a pensão variável de ajustamento, como insere um mecanismo de equilíbrio automático que reduz as pensões em pagamento e as futuras, o que for necessário, para garantir o equilíbrio financeiro. Porém, o problema é o seguinte. John Levy, em 2010, chamou a atenção para o seguinte: o recuo do estado de bem-estar nem sempre é um exercício de evitamento de culpa, blame avoidance. A justificação atribuída às reformas regressivas permite, por vezes, reclamar créditos políticos, o credit claiming. Isto acontece quando os cortes se justificam em nome de objetivos maiores, alegando reformar para salvar o sistema, para garantir a sustentabilidade financeira, para gerar emprego, etc. Ou até alegando reformar para realizar aspirações de justiça social. As reformas regressivas são muitas vezes também viabilizadas por acordos políticos alargados entre partidos do governo e da oposição,
Trata-se de uma forma de ganhar cobertura política para legitimar reformas que não são objeto de debate público. Por isso, eu penso que os processos políticos das reformas têm que ser discutidos, porque têm conduzido e podem continuar a conduzir à imposição de modelos que, se fossem conhecidas as suas reais consequências, seriam certamente rejeitados quando submetidos a escrutínio eleitoral. E a democracia, a meu ver, não pode dispensar discussões públicas informadas e debates políticos abertos, porque o que está em causa é demasiado importante. É o futuro de um sistema que assegura direitos, dignidade e segurança de rendimento na reforma. Peço desculpa pelos 5 minutos a mais.